sobre a vigilância e a guarda de um soldado. Tudo bem, está sendo vigiado, mas Deus coloca um soldado para nos vigiar. Qual é o soldado? É o anjo dele. O anjo do Senhor nos vigia o tempo todo. Passa por 17. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e reuniu-se com eles e declarou. Então Paulo fez uma reunião, Ricardo, com os líderes da cidade. Reuniu com um povo importante. E que ele disse assim, ó: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes dos nossos pais, eu fui preso lá em Jerusalém. E eu fui entregue aos líderes romanos. Então ele está contando a história dele. Isso pode deixar no 18. Lembra que toda hora que ele tem a palavra para se defender, ele se defende? Você lembra? Que toda hora que Paulo pega a palavra para defender, ele fala: eu não fiz nada, mas estão querendo me prender, estão querendo me matar. Você lembra disso? Então de novo ele está falando. E aí agora ele está falando: eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum, oh glória, que merecesse pena de morte. No 19, aí ele fala assim: entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, eu fui obrigado a apelar para César. Quem lembra? Que ele apelou para César, por isso que ele foi para Roma. Certamente não por ter tido qualquer acusação contra mim e contra minha própria nação. Olha o 20. Por esse motivo vos convidei, para que pudesse vir e conversar convosco. Porquanto é pela esperança de Israel que eu estou preso a essas correntes. Então eles me replicaram. Então aqui Paulo agora, ele contou tudo sobre a vida dele. Olha, eu estava preso porque falaram que eu cometi crime, mas eu não cometi crime nenhum. Aí eu tive que apelar para César, aí eles me mandaram para Roma. Agora eu cheguei aqui e por isso eu estou aqui contando para vocês a minha história. Mas eu não fiz nada para estar preso. O que eu fiz? Eu só estava falando do amor de Jesus. Mas agora eu vou me reunir com o povo aqui e eu vou falar. E aí o povo que escutou ele falou assim, ó, os líderes da cidade, falou, ó, então lhes replicaram. Ele falou, ora, não recebemos nenhuma carta da Judeia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui algum irmão que relatasse ou que queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, nós gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que tu pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. Deixa aqui. Aí eles mesmos falaram assim, ó, não tem ninguém que fala mal de você aqui em Roma. Não tem ninguém que vem falar mal de você não. Mas eu sei que eles estão falando muito no mundo inteiro contra essa seita. Que seita? Era a religião dele. Qual era a religião dele? Era Cristo. Então era uma coisa nova, que ele estava ali pregando a Cristo. Ele estava, sabe por que eles estavam contra Paulo? Porque Paulo falou que o morto pode reviver. E o morto reviveu. O morto que reviveu chama-se Cristo. Chama Jesus Cristo de Nazaré. E se eu e você, ainda hoje, saímos pregando assim como o pastor Luciano prega aí fora, ó, deixa eu falar para vocês, o morto vive. O morto, ele pode estar no caixão, mas ele pode reviver. Eles vão rir na nossa cara. Eles vão tacar pedra em nós. Mas essa é uma verdade. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele está vivo. Você crê nisso? Creio. Aleluia! Oh, glória! Jesus está vivo. Aí ele falou, ó, mas eu quero saber quanto essa seita. Vai para o 23. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados, olha aí, ó, um grupo ainda maior de interessados foi para essa reunião, oh glória, com Paulo. Na onde? Na sua casa. Paulo tem o quê? Tem casa. Ele tem casa. Agora a reunião é na casa de Paulo. Deus deu o que para ele? Uma casa. Então, desde o início da manhã até a tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e na lei dos profetas. Aleluia! Então começaram a discordar entre si e foram embora. Eles concordaram com Paulo? Não concordaram. É por isso, pastor
Marcelo, que muitos não gostam do Senhor na cidade. Por quê? Porque prega Jesus Cristo de Nazaré. É todo mundo que vai gostar? Não. Tem gente que gosta da macumba. Tem gente que se você pregar ali fora, o Exu vai fazer isso pra você, vai fazer aquilo, ele vai gostar. Quantas vezes eu cheguei na porta da igreja e tinha farofa, tinha flor, tinha bebida aqui. Pra quê? Pra igreja fechar. E eu com isso, fogo na cara do cão. Eu tô aqui e você também, pra fazer o quê? Pra falar que Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. E o sangue dele é que me cobre e é que te cobre nessa manhã. Amém, queridos? Amém. Só tem um que pode dar a salvação para mim e para você. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Os outros aí, ó, pode até te dar alguma coisa. Se eu falar que não dá, eu tô mentindo. Vai lá, faz uma macumbinha e vai lá e ganha um emprego, ganha um carro, ou traz a mulher de volta. Acontece? Acontece. Mas tem felicidade? Não tem. Tem paz? Não tem. Por quê? Tudo que o diabo dá com a mão, ele requer com a outra. Tem preço. Tanto é verdade que tem preço, que se você for no centro de macumba, você vai querer dinheiro, vai falar, para mim comprar as coisas para poder fazer oferenda. Na casa de Jesus precisa pagar? Não, é de graça. Por quê? A salvação é de graça. Por quê? Qual foi o preço? Qual foi o preço que Jesus pagou? Preço de sangue. Esse foi o preço. Aí eles estavam concordando não, irmão. Então começaram a discordar entre si e foram embora. Dando pé. E logo após Paulo ter feito essa declaração final, aí Paulo ficou com medo. Será que ficou? Olha o que Paulo falou, ó. Ficou nada. Vem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías, que o Ricardo leu aqui, profeta Isaías. Vamos ver o que ele falou? Vai-te a esse povo e diz: ouvindo, ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Aleluia! Porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém não quiseram dar atenção, e fecharam os olhos, porém não quiseram ver. Aleluia! E nem ouçam com os ouvidos, e não quiseram se converter, e não se convertam, e eu os cure. Aleluia! Sendo assim, quero que esteja perfeitamente ciente que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles ouvirão. Para aqui. Olha, o Senhor está dizendo o seguinte: ele chamou o povo para falar da salvação de Cristo, para falar que Jesus perdoa os teus pecados e tem uma nova história para você, para falar que o sangue dele cobre os teus pecados, te perdoa, te tira da escravidão do pecado. Mas se você falar, eu quero Jesus, eu quero com ele, eu quero ir com ele, aí o povo endureceu o coração, deram o pé, meteu o pé, foi saindo por um, quero não. Aí sabe o que acontece? Paulo falou assim: foi bom que fosse assim, sabe por quê? Agora vai ser enviada a salvação para outras pessoas, para os gentios. Sabe o que acontece? Aquele que o Senhor chamou primeiro, o Senhor, ele entrega as boas novas, ele entrega, aleluia, ele fala assim, a salvação para você, mas se não quiserem, o Senhor levanta outro, o Senhor levanta outro, e a palavra chegou aqui em nós, porque não quiseram ouvir Paulo há 2000 anos atrás, não quiseram, e aí? A palavra chegou em mim, chegou em você. Nós somos esses gentios aqui. Sabe quem é os gentios? É o contrário do judeu. Tem uma parábola na Bíblia que vai dizer que o Senhor mandou fazer uma festa de casamento. Alguém aqui deve conhecer essa parábola. Faz uma festa de casamento e chama os convidados. Quem são os convidados? O prefeito. Pode chegar, senhora. Quem são os convidados? Aqueles maiorais da cidade, os estudados, os grandes. Entende? Chama eles. Os mestres, os sábios. Isso, os mestres, os sábios. Chama eles. Eles não quiseram. Eu não posso ir nessa festa. Eu não quero. Aí o Senhor falou, não quer não. Então você faz o seguinte, vai pelas vielas da cidade. Chama os outros.
Pois se aqueles não querem, tem quem quer. Chama os meus pequeninos, chama aqueles. Chama os humildes de coração, chama eles. E aí, irmão, quando chegou na festa de casamento, era casamento de rico. Aí tinha lá um banquete, tinha comida lá que eles nunca tinham ouvido falar na vida. Tinha festa, estava dançando. Festa do mundo? Não, cantando hino da harpa, se alegrando, dançando na presença do Senhor. Aleluia, que essa é a verdadeira alegria. Oh, glória! E o povo estava lá, dançando, comendo, se alegrando. Mas a festa era para eles? Não! Era para os outros. Mas os outros quiseram? Não. Então vamos nós. Aleluia. Oh glória, bata palma para Jesus. Oh glória. Vamos nós participar das bodas do Cordeiro. Vamos terminar aqui. Só falta 2 versículos, 29 e 30. Então logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus, está vendo o que eu estou falando? Os judeus se retiraram. Os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que ouviram. Estavam discutindo lá entre si. Deixa eu discutir. Enquanto isso, nós vamos viver o que Deus tem para nós. E o 30, para terminar. Não, termina o 31. O 30. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que tinha lugar. Quem vai alugar a casa aqui? Recebe, recebe. Jesus está te dando. E recebia todos os que quanto procuravam. E o 31, para encerrar, pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem o mínimo impedimento. Essa foi a história de Paulo. Essa foi o final da história de Paulo. Qual que foi o final da história de Paulo? Morando aonde? Casa própria. Na sua casa. Preso. Ele estava preso. Em liberdade, liberto dos demônios, liberto das cadeias, sem nenhum impedimento. E falando de quem? De Jesus de Nazaré. Isso é para quem crê, isso é para você. Amém? O Senhor está dizendo nesta manhã: Ele tem casa para você, Ele tem libertação para você, e Ele tem um ministério para colocar na tua boca. Qual o ministério? De você falar de Jesus de Nazaré. Amém, querido? Bata a palma para Jesus. Glória, glória. Amém, gente. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé. O pastor vai estar orando aqui, tá?